Então, nessa aula de número 1 para termodinâmica, para as pessoas que estão iniciando nessa matéria, nós iremos abordar o ciclo de Carnot, ciclo de Rankine, o ciclo Otto, o ciclo Diesel, o ciclo Brighton e também o ciclo de refrigeração. Mas antes mesmo de nós entrarmos na matéria propriamente dita, nós precisamos estabelecer alguns conceitos iniciais que serão as nossas ferramentas para resoluções de problemas. Então, primeiramente, eu preciso entender o que é sistema fechado. É definido como um sistema termodinâmico no qual não há fluxo de massa através das fronteiras que definem um sistema. Então, fronteira, nós chamamos essa parte imaginária, tracejada, né? Que é justamente ali o limite entre o fluido ou fluxo que você está considerando e a parede de um determinado reservatório, tá? Isso nós chamamos de fronteira. O volume de controle, já ao contrário do sistema fechado, é o sistema termodinâmico no qual ocorre o fluxo de massa através da superfície de controle que define o sistema. Então, eu tenho que ter isso em mente, o volume de controle. Outra coisa também é o sistema isolado. Que nós dizemos que o sistema termodinâmico é isolado quando não existe qualquer interação entre o sistema termodinâmico e a sua vizinhança, ou seja, através das fronteiras não ocorre fluxo de calor, massa, trabalho, etc. Então, você está desprezando tudo que está acontecendo externamente ao seu sistema analisado. Imagine o seguinte, que você tem uma tubulação e nessa tubulação passe um fluido com uma determinada temperatura. Então você não está, nesse momento, considerando que há perdas de energia para o ambiente, né? Através da transferência de calor. Então você está considerando, né, que o fluido naquele instante ele não está perdendo energia. Então é chamado de sistema isolado. Propriedades termodinâmicas, né? Elas podem ser divididas em duas classes gerais, as intensivas e as extensivas, né? As extensivas são aquela, né, que depende do tamanho, extensão do sistema ou volume de controle. Assim, se subdividirmos um sistema em várias partes, reais ou imaginárias, e se o valor de uma dada propriedade for igual à soma das propriedades das partes. Esta é uma variável extensiva. Aí, como exemplo, aí nós temos o volume, nós temos a massa, né, que você pode quantificar ela pelo tamanho dela. E nós temos as propriedades intensivas, né, que ao contrário da propriedade extensiva, a propriedade intensiva independe do tamanho do sistema, como exemplo, temperatura, pressão e outras. Já a propriedade específica, né, de uma dada substância é obtida dividindo-se uma propriedade extensiva pela massa respectiva da respectiva substância contida no sistema. Uma propriedade específica é também uma propriedade intensiva do sistema. Exemplo de propriedade específica, nós temos o volume específico, né, que é o volume dividido pela massa, e a energia específica, né, que é a quantidade de energia também dividido pela massa, que nós veremos muito à frente, que vai ser uma ferramenta imprescindível para nós resolvermos os nossos problemas, que nós vamos chamar aí de entalpia, que eu já vou te adiantando, que tem como unidade o quilojoule por quilograma. Então você veja que o joule é uma medida de uma unidade de energia dividida pela massa, tá? E agora o processo é o caminho definido pela sucessão de estados através dos quais o sistema é chamado processo. Exemplos nós temos, por exemplo, o processo isobárico, né, que é um processo que ocorre a pressão constante, processo chamado de isotérmico,
que ocorre a temperatura constante, o processo isocórico, também chamado de isométrico ou então isovolumétrico, que ocorre a volume constante, o processo isoentálpico ou isentálpico, que ocorre a entalpia constante, o processo isoentrópico, também chamado de isentrópico, que ocorre a entropia constante, e por fim o processo adiabático, um processo que ocorre sem que haja a transferência de calor. Ciclo termodinâmico é quando um sistema, no caso da substância, em um dado estado inicial, passa por certo número de mudança de estados ou processos e finalmente retorna ao estado inicial. O sistema executa um ciclo termodinâmico. Então, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. É de suma importância que você se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Um forte abraço.